quando a gente fala em comunicação de marketing? Propaganda, publicidade, relações públicas, promoção de vendas, todas as ações de marketing digital, seja site, seja rede social, vídeos para YouTube, né? Todas as ações, stories e assim por diante. Então, é um pensamento estratégico da comunicação digital também. As vendas, né? Muita gente acaba esquecendo que a venda faz parte do processo, mas ela faz, e ela entra nesse P por quê? Quando eu estou vendendo alguma coisa, eu quero dizer algo, eu uso um certo tipo de argumentação, né? Então, essa argumentação ela também tem que ser uniforme, conforme todo o conceito da comunicação da empresa. Então, a venda ela também entra nesse processo de comunicação. E aí tá falando ali a questão do marketing direto. Aí eu vou pedir ajuda de vocês aí. O que vocês lembram que é marketing direto? Alguém lembra? Alguém arrisca? Ninguém. Quem é que vai? Quem é que está falando? Professora, para mim era um conjunto de estratégias, não é isso? Para promover um produto, se eu não me engano. É um englobado de estratégias. Não, mas quando a gente relaciona com marketing direto mesmo, esse termo. Só um pouquinho. Gente, eu vou ter que dar uma parada, né, nesse cachorro. O Dan aproximou um pouquinho mais. Não, Maria Eduarda, marketing direto não é quando o consumidor vende sem intermediários, não. Isso é venda direta, né? Que a gente falou consumidor que vende direto para o consumidor, então não é esse também. Estratégia focada no cliente final, o Dan aproximou um pouquinho mais. Mas o marketing direto é quando a gente fala diretamente com o sujeito, quando a gente chama o cara pelo nome. Então, por exemplo, se eu trabalho com e-mail marketing, o e-mail marketing vem com o nome do sujeito. Ou então, mala direta, ou telemarketing, né? Que vem e diz, alô, eu queria falar com o Gustavo, por exemplo. Então, isso é automático, é o nome da pessoa. E por que tem essa diferença? Porque existe um marketing que é de massa, né? Então, a gente pode sim, marketing pode ser questão do catálogo, sim. Mas quando a gente trabalha o marketing de massa, por exemplo, utilizando a mídia da televisão, do rádio, é para geral, assim, é para todo mundo, então não é individual. Ficou clara a diferença do marketing direto, que chama pelo nome, e o marketing de massa, que é geral e você não consegue ter um atendimento mais personalizado. O geral seria um indireto, professor? Repete a pergunta. O geral que a senhora falou seria o marketing indireto? Não tem esse termo, só tem direto. Acho que dá para entender assim quando a gente fala de um marketing mais geral, ou então o marketing de massa mesmo, né? Que aí é para todo mundo igual, né? Não direciona para uma pessoa em específico. Tá, Jordano? Ficou claro? Ficou, entendi. Obrigada, então. Para que a gente trabalha a comunicação de marketing? Olha só, sem muita
firula. A gente trabalha marketing, na maior parte das vezes, para vender mais. Então, a comunicação de marketing, ela é focada em aumentar o número de vendas, aumentar a lucratividade, a rentabilidade da empresa. Então, além disso, a gente vai influenciar na criação de demanda, influenciar na escolha de marcas, influenciar na compra, ensinar o consumidor o quanto aquele produto pode ser importante na vida dele e também proteger o consumidor para que ele não compre produtos de marcas que não são marcas oficiais, né? Então, para fugir das piratarias e assim por diante. A gente vai... Eu já vou falar da publicidade, mas eu quero ir um pouquinho mais para frente e vou voltar, tá? Quero falar da comunicação de marketing. A comunicação de marketing ela é um pouco diferente da comunicação social que está direcionada ao jornalismo. O jornalismo, ele acaba por ter uma função de informar, né? O ideal do jornalismo é que ele fosse feito de maneira imparcial, né? Que não proteja lado nenhum. A gente sabe que isso, de certa forma, na imprensa é meio complicado. Mas, enfim. Enquanto a comunicação jornalística ela é focada em informar, né? A comunicação de marketing e também de publicidade, ela tem a função diferente, não informar para manter as pessoas sabendo do que está acontecendo, mas sim persuadir, tentar convencer o sujeito a comprar algo que lhe seja interessante, né, que pode trazer algum benefício. Então, enquanto a função da comunicação social é basicamente informar, quando a gente fala do jornalismo, a função da publicidade e do marketing é persuadir, tentar convencer a algo. Gente, eu estou gravando a aula, então aqui o Ricardo disse que não vai poder assistir, e se mais alguém lhes avisar, vocês avisam que eu vou deixar gravada, tá? E vou colocar aqui, eu acho que eu não coloquei a da semana passada, mas essa eu vou colocar, tá certo? Ainda sobre a comunicação de marketing. A gente tem esse modelo aí que está no slide, que a gente chama de modelo AIDA. O modelo AIDA, ele resume a comunicação de marketing. A gente tem atenção, interesse, desejo e ação. Como é que funciona isso? Primeiramente, se chama atenção do consumidor. Então, vamos imaginar que você está em casa, de boa, com a TV ligada agora, sei lá, vendo a novela, mas ali com o celular na mão, né, jogando alguma coisa e tal. E aí aparece uma propaganda, sei lá, com Cauã Raymond. E aí você ouve a voz do Cauã Raymond e aí você sai daquela viagem que você estava e foca na televisão. Tá, pode ser outra pessoa que não o Cauã Raymond. Mas enfim, só de ouvir a voz daquela pessoa assim já chamou a atenção. E aí você vai criar um interesse no que o Cauã está dizendo, né? Aí você vai parar assim, opa, o que será que ele tá falando? Aí você para olhar o Cauã falar. E aí
depois vem o desejo, não necessariamente no Cauã, mas o desejo de adquirir o que ele está mostrando. E esse desejo que foi despertado, ele vai te motivar para ação, que a ação a gente vai entender como a compra. Então, utilizando uma pessoa famosa ou não, fazendo esse apelo aí que eu falei, ou qualquer tipo de apelo publicitário, a intenção é, né, chamar atenção, despertar o interesse, criar o desejo e fazer com que o sujeito compre. Isso vai funcionar na TV, no rádio, isso vai funcionar no post, na rede social. É até interessante quando a gente trabalha com rede social, site também, no final do texto, da publicação, da postagem, tem um negócio que a gente chama de call to action, né? Que é a chamada para ação. Então você fala todo o blá 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 ali, põe a foto e tal, e depois ligue para nós, já põe um linkzinho direto ali embaixo para chamar para ação de compra, para facilitar mesmo. Então, esse que é o processo da comunicação. Posso? Posso. Então, vou repetir, tá? AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Então, você está fazendo uma série de atividades em casa e aí alguma coisa na televisão te chama atenção. Uma música, uma imagem, um texto, uma fala, ou você está lendo uma revista e alguma figura te faz prestar mais atenção em alguma coisa. E aí você tira o seu foco, né, do cosmos e foca naquela imagem que está sendo veiculada, né? Então, da atenção, chamou para o interesse. Aí você vai ver o que está escrito ali, ou o que eles estão falando. E a partir dessa informação, isso pode te trazer o desejo de compra, né? Então, eles mostram um produto que talvez para você tenha uma certa utilidade, então seria um produto legal. Então, esse desejo deve te levar à ação de compra, tá? Não sei se ficou claro. Ah, sim. O que é o S e o A? De nada, Gustavo. Quando a gente faz esse processo, né? Atenção, interesse, desejo, ação, e o sujeito vai lá e compra, e ele vê que aquilo que a empresa prometeu para ele que ia oferecer, realmente a empresa cumpriu, ou seja, realmente o produto era bom, era legal, era aquilo que estava se esperando, o cliente fica satisfeito. E aí, quando o cliente fica satisfeito, ele já vai para ação sozinho da próxima vez. É aquela lógica assim de quando é muito mais, uma máxima do marketing até, é muito mais barato você manter um cliente do que conquistar um cliente novo. Então, mais né, na aula que vem a gente vai falar um pouquinho dos custos da publicidade e vocês vão ver como todo esse processo ele é muito caro. Então, por exemplo, para trazer um cliente novo, você tem que fazer todo esse investimento em publicidade. Aí o cliente comprou, tá, beleza, gostou. Então, a próxima vez, se ele gostou, ele já vem sozinho. Tu já não precisa fazer todo esse investimento de publicidade para conquistar o mesmo cara, né? Então, se a gente faz o processo bacana e o produto realmente é aquilo que o consumidor estava esperando,
a satisfação vai fazer com que esse outro azinho, a ação, aconteça mais facilmente das próximas vezes, levando a um modelo de relacionamento. Tá bom, Maria Eduarda? Ficou mais claro? Agora eu vou voltar aqui no slide que eu havia passado, que acho que vai ficar mais fácil agora. Publicidade. Qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoais de ideias, mercadorias ou serviços por um anunciante identificado via mídia impressa e expositiva. O que significa isso? Que sempre que aparecer o nome do anunciante numa publicidade, é porque foi paga. Sempre que é paga, é publicidade. Ninguém faz nada de graça, principalmente nas mídias, né? Então, sempre que tiver um anúncio em uma revista, sempre que tiver um anúncio na televisão, no rádio, sempre vai ser pago, né? E qual que é a intenção? Fazer com que as pessoas comprem mais, explicar, trabalhar a imagem da marca e assim por diante. Aqui a gente tem um anúncio, por exemplo, do Vanish, né? Que comprou um espaço num banner, num site. Então, ele está tentando falar com os seus consumidores para chamar atenção no meio do jornal. Ele põe lá uma publicação toda cor-de-rosa, então aquilo vai chamar atenção. Aí você vai ler lá o que está escrito, interesse. Aí vai pensar, pô, acho que vai deixar minhas roupas mais brancas. Desejo, quando for no supermercado, vai rolar a ação, né? Então, é mais ou menos essa lógica que funciona o processo todo. Então, olha só, sempre que aparecer alguma marca, é publicidade, porque ela pagou para ser veiculada em determinada mídia. A gente vai falar aí das características das mídias, dos tipos de mídia, para a gente entender como isso que se efetiva, né, na vida real. A publicidade ela vai visar informar e despertar o interesse de compra e de uso dos produtos e serviços anunciados. Então, é aquele velho ditado, assim, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, muitas vezes a gente cria um produto muito legal, muito interessante, mas ele não vende porque as pessoas não sabem que ele existe. Então é importante que a gente coloque essa mensagem para rodar, né? Quanto mais dinheiro a empresa tiver, mais ela vai anunciar isso. Mas se a empresa não tem dinheiro, ela vai ter que criar formas alternativas para trabalhar essa divulgação. E aí que é importante, justamente nesses casos, né? O uso da criatividade para criar mídias mais baratas, né? E que incentivem o consumidor, que tenham algum tipo de relação com o produto. Desde folder, sei lá, patrocínio, anúncio no ponto de venda, e aí vai, né? Você divulgar via rede social, via stories, o produto que você vende, isso não tem custo, então é uma coisa que é possível de ser feita, né? Então, o que a gente precisa trabalhar é tentar ajustar a mensagem que a gente quer falar para que ela motive o cliente a realizar a compra. Bom, a gente tem vários tipos de mídia, né? De veículos de comunicação. Então, a gente tem veículos visuais,
né, que são, em sua maioria, impressos, né, revista, jornal, cartazes, painéis, enfim. Alguns que são apenas auditivos, né, rádio, alto-falante, às vezes a gente tem algumas mensagens dentro das próprias lojas, né? Algumas lojas têm suas rádios próprias, como a Renner, por exemplo. Veículos audiovisuais, que são ouvidos e vistos ao mesmo tempo e podem trazer uma série de informações, né? Infográficos, gráficos, e a própria imagem em movimento, então ele é o mais rico de todos. TV, cinema, YouTube, né? Vídeos que a gente grave para a web. E também veículos que a gente chama de funcionais, que tem uma função específica, assim, né? De promover a venda, de fazer com que o sujeito compre mais, amostra, brinde, concursos de... sei lá, mas vem na cabeça o avião do Faustão lá, que você tem que comprar uma série de produtos da P&G para poder concorrer àquele avião cheio de prêmios e assim por diante. Então, isso está muito relacionado com as ações de promoção de vendas e merchandising. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tudo bem até aqui? Bom, mídia. A gente precisa ter uma visão geral das mídias ou dos veículos de comunicação para conseguir saber qual é mais eficiente no nosso negócio. Então, a gente precisa conhecer quais são as vantagens, as desvantagens de cada mídia. A gente precisa saber o valor em média de cada mídia que a gente pode trabalhar, né? Então, num mundo perfeito, né, onde as empresas têm muita grana para investir em marketing, em publicidade, em divulgação, o ideal é que a gente tenha um plano de mídia fantástico, assim, de alguns milhões de reais, onde a gente possa fazer anúncio na TV, anúncio no rádio, no outdoor, né, anunciar no jornal de circulação, né, local, nacional. Nossa, que chega no consumidor de tudo quanto é jeito. Mas a realidade é dura e não é fácil, né? São as grandes empresas que conseguem fazer isso. A gente tem, por exemplo, anúncios aí que custam R$500 mil na hora do Jornal Nacional, por exemplo. Então, cada veiculação, né, cada vez que a propaganda aparece, custa R$500 mil. Mas pensa, vale a pena tu fazer a publicidade uma vez. Aí daqui a pouco o cliente foi no banheiro e perdeu o intervalo, né? Ou foi ali na cozinha pegar alguma coisa e não ouviu. Então, uma vez só não adianta de nada. Você tem que publicar nos horários nobres, é muito mais caro. Isso é muito interessante, né? Aí, se você vai pensar isso, você ainda tem o custo por vez de veiculação. Então, você tem que calcular aí esses 500 mil vezes 10, 15, 20, 30, 40, 50 vezes. Claro que se você fechar o pacote com a Globo, né? Você consegue um certo desconto, mas é um desconto ínfimo, assim, né? E outra coisa, esse tipo de anúncio que tu tá falando aí, que vocês estão falando aí, melhor dizendo, na live, no horário nobre, na propaganda durante o jogo,
qualquer propaganda, né? Botar um cartaz ali. Não, tem um custo danado de produção. Então você vai ter que pagar cachê, você vai ter que pagar toda a equipe de produção, de edição. Então isso vai ser realmente uma grande fortuna, que não são todas as empresas que podem fazer. E eu estou falando só de propaganda na televisão. Para a campanha ser bacana, ela tem que ir na televisão e tem que reforçar um pouquinho no rádio. Então, você tem que fazer esse bando de anúncios na televisão, mais um pouco no rádio. Porque... Tá, deixa eu já vou falar das lives da produção, tá? Só um pouquinho. Então, assim, o ideal é que a gente utilize o máximo possível, mas nem sempre isso é possível por conta do custo. Quando a gente pensa nesse sentido da mídia, né, da escolha da mídia, hoje eu estou cheia dos ditados, assim. A gente tem que procurar não gastar munição à toa. Então, assim, se eu tenho um restaurante em Brasília, por exemplo, eu não preciso veicular propaganda do meu restaurante numa rádio, no horário nacional, sei lá, da Jovem Pan, por exemplo, porque é muito mais caro. Porque o cara que mora lá em Floripa, não interessa para ele saber se tem um restaurante novo na Asa Sul de Brasília, sabe? Se uma vez ele vir a Brasília, mas né, você tem que focar no seu público específico. Então, eu pego uma rádio de Brasília, ou pelo menos num horário específico para Brasília, e aí essa propaganda vai ter muito mais efetividade. Né? É a mesma coisa do que eu fazer um anúncio para criança, para produtos infantis, durante a novela das 9. A maior parte das crianças não está ali, mas se tu fizer isso no Discovery Kids, pode ser que seja bem mais efetivo. Então, a ideia é que você consiga aliar a sua ação para a audiência do canal que você vai utilizar, do canal do veículo, né? Que você vai utilizar. Então, dependendo do seu público-alvo, dos hábitos de mídia que o público-alvo tem, que você vai fazer essa escolha. Tem algumas empresas que os caras, meu sonho é anúncio na TV. Aí o cara pega o dinheirinho lá, todo o dinheirinho que ele tem para investir em marketing o ano inteiro, grava lá as propaganda, que precisa de agência para propaganda e para televisão, não é a gente que grava, né? Ainda precisa desse intermédio da agência de publicidade. E aí o cara faz um anúncio lá na Rede TV de madrugada, que é super barato. Mas, velho, quem é que tá vendo televisão da Rede TV de madrugada? É pouca gente. Aí o cara pegou toda a grana dele e botou num negócio só para estar na televisão, não vale. Né? Então, o bacana de você trabalhar essas ações de marketing, divulgação, é conseguir concentrar no público que realmente vai te trazer lucro. As lives, olha só, eu acredito que as lives estejam mais ou menos nesse valor aí de 500 mil, dependendo, né, do tipo de produto e do tipo de cantor, né, banda, enfim. Qual que é a diferença? Peraí, deixa eu tomar uma água. A gente tem uma diferença aqui entre publicidade na televisão e merchandising. O que faz na live não é publicidade propriamente dita, é merchandising. Por quê? O merchandising, ele é uma ação que ele é feita dentro de um programa de televisão, dentro de um filme, dentro de uma live. É diferente intervalo, sabe? O intervalo que passa a publicidade, para ver a publicidade. O merchandising não, ele entra, eu vou ser redundante, entra para dentro do filme, do roteiro, da novela.
É como aquelas ações que você tá vendo uma novela e aí aparece, sei lá, o personagem resolve ir no Itaú. Aí o sujeito vai lá no Itaú e diz: vamos tirar um extrato. E do nada, tipo, a criatura está na rua e do nada ele resolve entrar no Itaú. Mas o merchandising ele tem realmente essa função exato de utilização. Quando aparece isso aí, a marca de um determinado carro, a Kia investe muito em merchandising. Cara, aquilo que eu falei para vocês ali no início, sempre que aparece a marca foi porque ela pagou. Então, se aparece a marca de um carro dentro de uma novela, é porque ela pagou para estar ali. E não foi barato, né? O valor, dependendo da novela, pode chegar a alguns milhões, inclusive. Por quê? Porque mostra um personagem que ele, de certa forma, representa o público-alvo, né? Ou o ideal de que o público-alvo tem, eu queria ser como esse personagem. Então, se utiliza esse tipo de estratégia, que aí quem vai dirigir o carro é o personagem que tem a característica daquele público-alvo. E aí, na live, funciona da mesma forma. Porque o que acontece? Sei lá, toca a campainha e o cara diz: meu Deus, que barulho é esse? É o iFood chegando com o nosso lanche. Ou então abre a geladeira ali e pega uma cerveja tal, que agora foi proibido, inclusive. Né, se o cara tomar cerveja na live. Mas a ideia do merchandising é alguém de dentro né, da produção ali, do roteiro, usufruir o produto. Teve um merchandising que foi feito no Domingão do Faustão, acho que foi no ano passado, da Vigor, que ele começou a tomar o iogurte da Vigor lá. E primeiro ele começou a falar sobre a Vigor, e ele roubou da mão da ajudante de palco dele lá e tomou. Só para o Faustão foi R$ 1 milhão, mais para a Globo por ter cedido aquele espaço, só para ele tomar, ele tomou de guti-guti, né? E ainda falou, tá muito bom. Então, a ideia do merchandising é entrar no roteiro. E aí vai ser no roteiro da live, vai ser no roteiro da novela, vai ser no roteiro de qualquer produção audiovisual. Só deixa eu ver. Eu acho que o merchandising ele foi adaptado, o que a Emira perguntou aqui, essa questão se é novidade nas lives, eu acho que sim, porque as lives são uma novidade. Então eles tiveram que se adaptar um pouco diferente da forma como trabalha, né, em produções audiovisuais, assim. Geralmente também outra coisa que a gente vê, eu me lembro que eu vi uma live da Ivete, que a Ivete foi foi a Renner. Ela falou: tô usando a roupa da Renner. Aí você entra lá para comprar, ter uma roupa igual a minha e tal. É justamente isso, ela tem que usar a roupa. Já vou falar dos influenciadores, mas não é a mesma coisa, tá? Mas segura aí. Peraí, só quero mostrar uma coisa para vocês aqui.
Eu vou tentar compartilhar a tela com vocês. Eu não sei se vai dar certo, porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, tá? Vamos ver se vai dar. Se não estiverem ouvindo, vocês me avisem no áudio, porque quando eu tirar da tela eu não consigo ver o chat, tá? Professora, tem algum som? Professora, está saindo só a imagem. Se tiver algum som, não está saindo não, viu? Peraí. Peraí, deixa eu tentar de novo, então. Putz. Vamos ver se agora tem alguma diferença. Não, continua sem som para mim aqui. Para mim também continua sem som. Ah, meu Jesus, Cristina. Disponibiliza o link, professor, do YouTube, pelo que eu vi é do YouTube, né? Não, beleza. Beleza, peraí, então. Dá uma bizu aí, então. O vídeo tem 2 minutos. Daqui a 2 minutinhos eu volto para a gente ver. Então tem que compartilhar o áudio do sistema.
Bom, acho que de maneira geral deu para a gente entender, né, o que é esse merchandising assim, editorial. Tem que entrar no roteiro da produção. A gente está vendo aí a gente viu ali, esse vídeo é um pouco mais antigo mesmo, porque esses clipes já são mais antigos, né? Os clipes vêm trazendo muito isso. É importante quando isso entra no filme, ou na novela, ou no videoclipe, ou no programa de TV, porque ele ajuda no orçamento dessa produção. Então, a gente sabe que não é fácil produzir audiovisual no país, então esses apoios eles acabam sendo muito importantes. Uma coisa só que eu gosto de chamar a atenção, assim, porque a gente viu alguns exemplos ali das branquelas e tal. E aí, quando a gente vê nas novelas brasileiras, é muito forçação de barra. Nos filmes internacionais, assim, eles já têm mais a manha de fazer isso. Aqui no Brasil, sempre soa estranho, sempre os caras enfiam aquilo no roteiro, assim, sabe? Não é de um jeito tão sutil que deveria ser. O melhor exemplo de merchandising, a gente chama isso de merchandising editorial, porque também tem merchandising ponto de venda. O merchandising editorial, ele o exemplo, assim, que eu acho que é melhor, é um filme que eu particularmente acho um saco, não gosto, mas é aquele filme O Náufrago, do... como é o nome dele? Tom Hanks, que tem uma bola lá, o senhor Wilson, que se torna um parceiro dele, mas que está falando a marca o tempo inteiro, né? Então, entra como se fosse um personagem, entra suave, né, no roteiro, a marca. Tem a FedEx, que é o que vai buscar ele e tal. Então, assim, é um jeito de... O interessante é conseguir fazer com que isso entre como se fosse parte do roteiro da história. Não essa forçação de barra, assim, eu comprei coisas lá na Renner, já acaba soando estranho. Mas, enfim. Foi o Pablo, eu acho que perguntou a questão dos influenciadores. Poderia ser um tipo de merchandising, sim, quando o influenciador utiliza aquele produto. É um pouco diferente de quando eles fazem os recebidos, né? Porque quando ele vem colocar recebidos, eu ganhei isso, ele só mostra, né? Ele não utiliza. Para ser merchandising tem que utilizar. Mas esse marketing que a gente chama de marketing de influência, que é utilizado pelos que é um novo tipo de marketing, ele vem crescendo tanto, uma nova estratégia de divulgação, que ele já está indo por conta própria. Então, a gente nem está mais chamando isso de merchandising quando o cara usa, é a questão do marketing de influência mesmo, que é quando o sujeito ganha uma grana de uma marca para utilizar aquele produto, para comer um iogurte, né? Ou para mostrar o sapato que ele está utilizando. Mas aí vai entrar uma série de variáveis aqui. A gente pode até posso até trazer isso na aula que vem, mas só isso já dá uma aula. Se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso trazer um pouco mais sobre esse marketing de influência, porque ele é uma forma bem interessante, né, e bastante efetiva de se trabalhar hoje em dia. Ficou claro o merchandising? Tá, segue o baile, então. Para a gente escolher, né, qual mídia a gente vai utilizar na propaganda, na publicidade, é interessante saber primeiro qual é o público, né? Qual é o público-alvo?
para saber qual é o hábito de mídia que esses caras têm, né? O que eles preferem, quais são as mídias que eles consomem, quais são os objetivos da campanha, quanto que a empresa tem de grana para investir, isso que eu acho que é o principal. A questão também da abrangência da campanha, né? Então, dependendo do tipo de ação que a gente vai trabalhar, pode ser só Ceilândia, pode ser Brasília e em torno, pode ser só em torno, pode ser Brasília, Goiás e Curitiba, ou então pode ser nacional, pode ser mundial, aí vai depender. Então, dependendo da abrangência geográfica, né, tem mídias mais adaptadas ou menos, tem que avaliar o que a concorrência faz, né? E também as características do produto. Por exemplo, se eu estou criando um produto inovador lá, bem novo mesmo, que ninguém nunca conheceu, cara, eu fazer um anúncio no rádio de um produto assim é complicado, porque se o cara nunca viu esse produto, como é que ele vai imaginar aquilo na mente dele, né? Porque o rádio não permite a imagem. Então, são coisas que a gente precisa levar em conta. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de campanhas assim que acredito que sejam bem eficientes, assim, que consegue tirar o máximo da mídia, né? Da mídia impressa ou da mídia de TV, enfim. E Mira, eu não te ouvi, não. Você quer escrever sua dúvida aí para eu responder? Aqui a gente tem uma ação do Sprite que eles criaram ali, que eu acho fantástico isso. Eles criaram um chuveiro, né? É claro que do chuveiro não sai Sprite, sai água, mas a imagem que aparece de longe é o Sprite. Então a pessoa vai ali embaixo e tal, e isso acaba mobilizando muito o público, né? E aí o cara vai lá, acha legal, tira foto, compartilha, e aí acaba sendo uma mídia bem espontânea, né? Outra campanha que eu acho que principalmente quem é um pouquinho mais velho vai lembrar, a campanha dos bichinhos da Parmalat, uma campanha televisiva, né, que fazia aquela questão da coleção dos ursinhos, e era muito fofa, muita gente comprou mais leite para poder ter toda aquela coleção. Aqui a gente tem uma ação da McDonald's, né, que fez ali uma faixa de segurança com as batatas. É uma mídia impressa aqui da Dove, aqui no cantinho em cima também, que foi uma campanha que já faz uns 4, 5 anos, mas que trouxe a mulher de um jeito real, né, que vem trabalhando muito nessa valorização do corpo feminino e tal, e que foi um divisor de água na forma como mostrar a mulher na publicidade, né, e depois várias outras marcas começaram a trabalhar aí também nessa mesma levada. Então, o ideal é que a gente consiga fazer com que a publicidade ela tire o máximo possível da mídia onde ela está sendo exposta, seja TV, seja rádio, mas a gente conseguir ser muito criativo no que a gente está falando. Aqui tem uma campanha premiada da McDonald's, das Havaianas, que trabalha justamente a questão da brasilidade. Oi? Né, que trabalha a questão da brasilidade, portanto, foi uma promoção bastante premiada, né, pelo Clube de Criação, enfim, por toda essa campanha de uma empresa que representa o Brasil e que trabalha o Brasil como seu grande diferencial, embora o seu nome seja Havaianas, não seja Brasileiras. Mas, enfim.
Bom, a característica de uma propaganda bacana, né, que chame a atenção do consumidor. Quantidade e qualidade das informações, então a gente não tem todo o tempo do mundo numa publicidade ou todo o espaço do mundo na publicidade para falar aquilo que a gente gostaria. Então a gente tem que se encaixar numa limitação. Se for propaganda televisiva, geralmente é de 30 segundos, né? Do rádio pode ser 10, 15 segundos. Um outdoor você tem um espaço muito curto, né? Então é o máximo da mensagem, né, no mínimo de espaço e tempo. Você tem que ser um profissional com bastante experiência nisso, né? Que geralmente não é a gente que faz, né? Nem o gestor de marketing, nem o gestor comercial. Vai contratar uma agência de publicidade para fazer isso na maior parte das vezes, né? Principalmente para as empresas que têm mais dinheiro. A concentração em uma única ideia persuasiva. Então, aquela questão que eu tinha falado no começo, assim, primeiro slide lá. Tem que ter um conceito a campanha. Então, o mesmo conceito, eu vou mostrar novamente essa propaganda das Havaianas. Ela está trabalhando com o conceito de brasilidade, de coisas originais do Brasil, que é o samba, que é o futebol da várzea, que é o coisinha lá do Rio de Janeiro, que eu esqueci, o bondinho, né? Então, ela está mostrando o que é original do Brasil. Então, em todas as publicidades dela, ela vai mostrar coisas originais do Brasil, assim como as Havaianas. Então, a ideia é que se for isso para televisão, vai ter que mostrar alguém sambando, vai ter que mostrar alguém jogando futebol, ou alguém andando em algum monumento que seja muito conhecido por ser a cara do país. Né? Se for para o rádio, vai ter que trazer coisas, áudios que remetam a isso também. Então, a ideia persuasiva ela tem que ser uma única e passar por todas as mídias. O ideal é que ela emocione o consumidor, né? A gente tem algumas propagandas que dão, inclusive, vontade de chorar, né? O ideal é que ela realmente emocione. A peça publicitária tira a maior vantagem possível do veículo escolhido. Então, quanto mais adaptado aquele veículo ela tiver, mais criativa ela for ali dentro, mais ela vai chamar a atenção do consumidor. E o principal de todos os principais. Para a publicidade ser boa, ela tem que fazer com que as pessoas comprem. Porque tem um monte de publicitário assim que faz propagandas tão boas, que ganham prêmios, mas que o consumidor não consegue nem entender. Então, publicidade boa é publicidade que vende, né? Isso que é importante. Deve ser possível de o sujeito acreditar naquela propaganda. Porque, por exemplo, tem uma campanha aí antiga que virou piada, que era a Xuxa usando Monange. Cara, e todo mundo olhava para aquilo e velha, a Xuxa não vai usar Monange nem aqui nem na China, cara. Ela deve usar as coisas mais importadas naquele cabelo dela. Então não parecia real. Ou então uma vez lá que enfiaram o Roberto Carlos para vender Friboi, e o Roberto Carlos é tipo vegetariano, assim, de levantar a bandeira, como é que ele foi fazer propaganda da Friboi? Então foram propagandas que não foram eficazes, porque elas não eram possíveis de acreditar. A Angélica, na mesma época, a Angélica, que é vegetariana, estava comendo salsicha da Seara, né? E é muito engraçada essa propaganda, a da Angélica, ela até come a salsicha, depois eu não sei se ela gosta, mas ela come. Agora, o Roberto Carlos, cara, ele não toca na carne, ele fica olhando com uma cara estranha, assim, meio que aquilo é um monstro para ele, assim. Cara, soa tão ruim aquilo que não. Mas, enfim, né? Às vezes também a marca faz algum tipo de propaganda para fale mal, mas fale de mim. É super perigoso, mas acaba acontecendo. Aqui a gente tem alguns tipos de outdoor, que ele é muito bom para reforço de marca.
O outdoor, eu tinha comentado para vocês que ele tem essa limitação de espaço, então a gente não consegue muita mensagem nele. E o ideal é que não tenha mesmo muita mensagem, porque as pessoas têm pouco tempo para visualizar outdoor. Se o cara está dirigindo, ele tem 8 segundos para ver um outdoor. Então não adianta estar lá um monte de texto que não vai dar tempo de ler, nem de copiar o que está escrito, sei lá, o número de um telefone. Então o ideal é que seja uma frase que diga: ah, chegamos em Brasília, vestibular, inscrições abertas, bem ou bem, falamos de você. Então são coisas que realmente fixa, né, a marca, fixa aquela propaganda que as pessoas já viram, trazem a lembrança de marca, mas não com um texto muito pesado. Relações públicas. Relações públicas a gente utiliza também dentro da comunicação de marketing. São ações voltadas para construir imagens positivas de marca, né? Então, criar eventos, situações onde as marcas gerem interesse, gerem mídia espontânea na televisão, né? Então, sei lá, daqui a pouco o lançamento de um novo produto, e aí tem uma festa, e aí isso vira assunto da imprensa, de blogueiros, enfim, né? Pode-se criar campanhas de solidariedade que vai aparecer dentro de algum jornal falando sobre a marca da empresa. Então, são ações que são específicas para a construção de uma imagem, de uma reputação positiva. Essa que é a função, né, das relações públicas sobre o ponto de vista do marketing. Relações públicas também pode trabalhar a questão da administração de crises, né, gestão de crises. Então, quando alguma marca passa por algum problema que o seu público não consegue lidar bem, que a mídia não lida bem, então o profissional de relações públicas cria uma série de estratégias para fazer com que a imagem não seja queimada, né? Então tenta criar estratégias para tentar reverter todo o processo de imagem negativa. Quem for estudar gestão de marketing no último semestre vai aprofundar um pouco mais nesse estudo. Eu sou formada em relações públicas, né? E a nossa profissão ela é muito pouco compreendida, assim, principalmente no marketing. O marketing acaba limitando muito. As relações públicas faz muito mais coisa do que o que eu falei agora, mas o marketing enxerga isso. E o símbolo do profissional, RP, é um golfinho, por isso que tem um golfinho aí, porque diz que o golfinho é muito comunicativo, muito fofo e simpático. Então, por isso que é o símbolo das relações públicas. Aí eu coloquei aí só para fazer uma homenagem à minha profissão de origem, né? Então, a ideia, né, de construir relações positivas com todos os públicos da empresa, seja cliente, seja o público interno, seja os stakeholders, os acionistas, os parceiros, né? Então, procura criar campanhas que sejam positivas para a imagem, né? Que tenta diminuir também, administrar os problemas de imagem que uma empresa pode ter. Aqui eu trouxe um exemplo de umas campanhas, acho que foi do Carnaval, não de 2020, mas de 2019, campanhas de respeito à mulher no Carnaval, né? Quando um não quer, o outro vai dançar, não deu jogo, tira o time de campo. Então, para tentar trabalhar, né, o respeito ao outro no carnaval, então isso acaba sendo uma imagem que lida bem com a reputação mesmo, né? Tá fazendo um tipo de campanha que é para o bem comum, então acaba sendo uma ação de relações públicas.
A venda pessoal, como eu havia falado para vocês, também é um processo de comunicação, porque o cara que está tentando vender está dizendo algo, ele tem toda a criação e construção, né, de um discurso da marca, então precisa ser construído esse discurso para que tenha relação, né, com todo o conteúdo da marca. Bom, eu não sei se vocês demonstraram interesse aqui pelo marketing digital. Eu penso que eu posso trazer um pouquinho mais de informações sobre o marketing digital para vocês na próxima aula. Aqui eu trouxe muito abrangente, mas se vocês têm realmente interesse, eu gosto bastante dessa área. Eu construí a pós de marketing digital aí no Senac, dou aula em 500 mil disciplinas, aquela pós. Então, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. A gente pode trazer isso com mais profundidade na aula que vem. Tá bom, depois não sobra nada para pós, hein? Mas a gente trabalha assim, vamos trazer. Então, na aula que vem, a gente vai ter um exercício que a gente vai construir juntos. E depois a gente fala um pouquinho mais aprofundado de marketing digital e promoção de vendas. Eu vou deixar um dever de casa, tá? Vou anotar aqui. Oh, saiu errado. Eu vou pedir que vocês busquem. Vocês vão achar isso facilmente. Todos os livros de marketing, até alguns sites de marketing aí vão trazer uma luz para a resposta de vocês. Eu gostaria que a gente vai trabalhar a questão dos tipos de mídia. A gente deu uma boa adiantada hoje. Mas eu gostaria que vocês procurassem aí quais as vantagens e desvantagens de se fazer publicidade nos tipos de mídia mais tradicional. Então, vantagem e desvantagem de se fazer propaganda no rádio, vantagem e desvantagem de se fazer propaganda na TV, no jornal, no outdoor e também na internet. E aí, na aula que vem, a gente vai construir um grande resumo com todas essas informações que vocês trouxeram, porque só isso da aula de hoje já valeu aí umas 3 ou 4 questões de prova. Então, é importante a gente construir esse material junto. Ok, meus amigos. Ficou claro qual é a tarefa? Tudo certo? Então tá bom. Eu aguardo vocês então na segunda-feira, às 19 horas, para a gente falar sobre isso e falar sobre o marketing digital. Procurar, pesquisar quais são as vantagens e desvantagens de se fazer publicidade nas mídias rádio, TV, jornal, internet e outdoor. Não tem que postar, a gente vai fazer uma tarefa na aula que vem. Aí quem tiver, faz um caderno aí no teu material e aí a gente vai compartilhar tudo na aula que vem, tá? Não precisa postar. Beleza? Ok, professor, certinho. Então tá bom. Até semana que vem. Boa semana para vocês, tá, galera? Tchau, tchau.